Gênesis capítulo 39, a partir do verso 7, diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em sua casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? Amém? Tome teu assento. Queridos, eu quero que você preste bem atenção na ministração desta palavra, porque dela depende a nossa vida. Nós conhecemos muito bem a história de José. E hoje, pautado na história de José, eu quero falar sobre fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Muito se busca as bênçãos de Deus, muito se busca os milagres de Deus. A igreja de hoje é uma igreja que não aprendeu o princípio da fidelidade. Mas quando nós olhamos para a história de José, nós contemplamos um jovem que, embora tenha sido vendido pelos seus irmãos, que embora estivesse longe de toda a sua família, que embora estivesse ali como um escravo, manteve-se fiel a Deus em sua vida, em sua conduta. E eu diria que hoje está muito difícil encontrarmos homens, mulheres, jovens, senhores, pessoas da mais diversa sorte, e até mesmo pastores fiéis a Deus. Pessoas que têm uma aliança de fidelidade ao Senhor. A Bíblia diz que José era um jovem formoso de aparência e estava na casa de Potifar, vendido ali como escravo. E a mulher de Potifar, todas as vezes que seu marido se ausentava, tentava se deitar com José. E isso não aconteceu apenas uma vez. Por diversas vezes, aquela mulher tenta se deitar com José. E José rejeita. Não porque ele tivesse medo do senhor dele, mas porque ele era um jovem que tinha uma aliança com Deus. E ele sabia que fazer aquilo era pecar contra Deus, era ferir a santidade, o relacionamento que ele tinha com Deus. Então a expressão de José é o que nos chama a atenção. Ele diz: como, pois, faria eu este tremendo mal e pecaria contra o meu Deus? Como, pois, faria eu este tremendo mal e pecaria contra o meu Deus? Olha em que José está pensando. Agora nós aprendemos muitas coisas dentro deste contexto, dentro desta palavra. A primeira coisa que nós aprendemos é a respeito do caráter de José. Um caráter de integridade. Ele era um jovem íntegro em sua conduta, em sua vida. Escuta isso, porque esta palavra ela precisa ser espelho para cada um de nós que aqui estamos. José, o seu caráter era um caráter de integridade. Mais do que isso, também era um caráter de honestidade.
Ele não era apenas íntegro, mas ele também era honesto, porque quando ele se refere a tudo que o seu Senhor entregara na mão dele, ele está dizendo: o teu marido me entregou tudo e nada me vetou, senão somente a ti, e eu sou o maior desta casa. Ele tem fidelidade não apenas a Deus, mas ele também tem fidelidade àquele que confiou a sua casa. Por esta razão nós entendemos e contemplamos a honestidade do caráter de José. A terceira coisa que eu aprendo é o caráter de seriedade. José não era um jovem gaiato, José não era um jovem que corria atrás das meninas, não. José era um jovem de seriedade, o seu caráter resplandecia seriedade, transmitia seriedade. E hoje está difícil a gente encontrar pessoas com um caráter desse jeito. E por último, José era um jovem de caráter fiel. Ele tinha fidelidade a Deus. A pergunta que eu preciso fazer é: nós somos fiéis a Deus? Você que me ouve nesse instante pode olhar para si mesmo, pode fazer uma autoanálise e dizer: eu sou fiel a Deus? Fiel no meu andar, fiel no meu pensar, fiel no meu agir, fiel no meu relacionamento com as pessoas, fiel na minha conduta, fiel nos meus pensamentos. Porque nós questionamos muitas coisas, quando na verdade nós precisamos questionar a nós mesmos, nós precisamos nos colocar na balança. Mas escuta, porque Deus vai te levar a uma profundidade nessa noite. Deus quer levar você a uma profundidade. Esta geração de cristãos trata o pecado com normalidade. Mas como é que José tratou o pecado? Aqui nesta passagem ele disse: faria eu esse tamanho mal? José, ele não trata o pecado com normalidade. José, ele trata o pecado como tremendo mal, ou em outras traduções, tamanho mal. Então todas as vezes que José se relaciona no que concerne ao pecado, ele diz: isso é um tamanho mal contra Deus. Você sabe qual é o problema desta geração de cristãos? É que tem tratado o pecado com normalidade. É que tem tratado o pecado como não tem nada não tem nada a ver, é tudo normal. E isso tem trazido ou tem gerado uma igreja de cristãos sem fidelidade, cristãos que adotam para si pecado de estimação, que não aprendeu a abandonar o pecado. Eles vêm para o mundo, mas o mundo não sai do coração deles. Eles têm Deus na boca, mas têm o pecado no coração. É por isso que a sociedade aí fora olha para muitos cristãos e diz: eu ser crente igual fulana, eu ser crente igual Beltrano, porque não vê testemunho e não vê Deus na vida deles. Porque se por um lado ele condena algo em público, ele pratica em secreto. Muitos púlpitos, pastores condenam em público aquilo que ele pratica em secreto. Mas José está aqui num secreto, ninguém está vendo José. Só estava José e a mulher de Potifar. Mas José manteve a sua fidelidade mesmo quando ninguém estava vendo ele. Mas como é esta geração de crente? É a geração de crente que quando está em público ele é santo, ele é perfeito, mas quando ele está às escondidas, ele faz tudo o que é desaprovado por Deus. Que o diga as redes sociais de uma forma geral. Época de política é um quebra-pau de cristão que faz uma vergonha. Eu falo: meu Deus do céu, isso aí é mais perdido do que o próprio diabo.
que eu não consigo entender como que uma geração de crentes se tornou tão adúltera, se tornou tão promíscua, se tornou tão perversa, se tornou tão aversa ao próprio Deus. Uma geração de crente que não aprendeu a abandonar o pecado, que não aprendeu o princípio de santidade e de fidelidade. Uma geração de igrejas, de templos, que não existe mais culto, existe shows gospels, e nós estamos em busca de palavras que afagam o nosso ego, que alimenta os nossos sentimentos e acalma as nossas emoções. É isso que nós estamos procurando. E os cultos passaram a ser antropocêntrico, colocando o homem no centro, e Deus não é mais o centro dos cultos e nem o centro das igrejas, muito menos o centro da vida dos cristãos. Mas José, o centro da vida dele era Deus. A fidelidade movia a vida de José para com Deus. E é isso que nós precisamos sair daqui hoje aprendendo. Ou por certo, seremos sempre fiéis a Deus a despeito das circunstâncias. Aprenda isso. Ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Não é esta palavra que existe nas escrituras sagradas da parte de Deus? Seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. José, ele foi fiel no pouco, e então Deus tirou José daquele lugar e levou para ser governador do Egito. José foi fiel no pouco e Deus o tirara dali e colocou ele para ser o segundo maior homem do Egito. Tem gente que quer honra de Deus, mas desonram a Deus. Tem gente que quer honra de Deus, mas desonram a Deus. José trata o pecado como um tamanho mau. Ele entende que o pecado é sobretudo estar contra Deus. José entende que o pecado é sobretudo estar contra Deus. Então ele diz: faria eu este tremendo mal e pecaria contra o meu Deus? Não, José não está sobretudo preocupado com o esposo da mulher. José não está preocupado com a sua reputação. José não está preocupado com o que vão falar dele. José está preocupado em desagradar a Deus, em estar contra Deus. O que José está ali fazendo é não pecar, para que ele não fique contra Deus. Hoje não existe essa preocupação nos cristãos. Hoje não existe essa preocupação na igreja. E quando eu digo igreja, eu não estou me referindo aqui, eu estou me referindo no apanhado como um todo. Não existe no coração do cristão uma preocupação no que concerne ao pecado, a ponto dele dizer: se eu fizer isso, eu estarei desagradando a Deus, eu estarei contra Deus, eu estarei contrário à vontade de Deus. Ele não pensa desta maneira, porque o pecado minou o coração de muitos cristãos. E o que não se ouve em cima de púlpitos é palavras sobre santidade, fidelidade, renúncia, abandono de pecado, desfazer da própria vontade para fazer a vontade de Deus. Porque nós somos a geração tão doente que nós queremos que as coisas se voltem em nosso favor, e nós queremos ser sempre o centro das atenções. Mas José, mesmo diante das circunstâncias mais injustas que ele foi colocado, manteve a sua fidelidade a Deus. Agora escuta isso. A fidelidade de José não é abalada pelas circunstâncias. Agora você segura na cadeira, meu amado. Se segura na cadeira, porque José, a sua fidelidade não é abalada pelas circunstâncias, pela injustiça que ele sofre. E a pergunta que eu te faço é: até onde vai a tua fidelidade? Até onde vai a tua fidelidade?
Tem gente que quando ele é pobre de maré de si, ele é fiel. Mas quando ele começa a galgar alguns degraus financeiros, ele se extravia. É assim que acontece, porque a fidelidade dele estava apenas na pobreza. Lembra de Uzias? A Bíblia diz que no tempo em que Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar e engrandecer o seu nome. Ou seja, quando Uzias começa, ele começa fiel a Deus, ele começa buscando a Deus. Perceba até onde vai a fidelidade dele. Mas quando ele se torna grande, quando ele assume grandes reinados e o nome dele se torna temível perante os reinos, a Bíblia diz que o coração dele se enche e a fidelidade dele acaba para com Deus, e agora ele se torna leproso, porque o mesmo Deus que levanta é o Deus que abate. Não adianta o bonitinho levantar o nariz, não, que Deus para quebrar é rapidinho. O Deus que levanta é o Deus que abate. Então até onde vai a tua fidelidade? Segura na cadeira, porque tem gente que quando tudo vai bem para ele é fiel a Deus. Mas quando as coisas começam a dar errado, ele começa a murmurar contra Deus. Tem gente que quando está desempregado, é uma fidelidade a Deus absurda. Campanhas de oração, não perde um culto, mas quando ele arruma emprego, acabou a fidelidade. Tem gente que quando ele não é casado, ele é fiel a Deus, mas quando casa, ele vai viajar, ele vai passear com a esposa, acabou a fidelidade. Tem gente que quando ele está na situação difícil, ele é fiel a Deus, mas quando ele se torna um empresário, ele some. Eu já vi gente que era numa situação difícil financeiramente, pagava aluguel, e a pessoa buscava Deus, a pessoa não perdia um culto. De repente Deus começou a abençoar o esposo dela, ela comprou um apartamento chique, ela comprou um carro chique, daqui a pouco sumiu da igreja, ninguém viu mais. Porque a fidelidade só durou, ou só foi até a pobreza. É desse jeito. É desse jeito. Então até onde vai a tua fidelidade? Quanto tempo dura essa fidelidade? Quais são os limites da tua fidelidade a Deus? Se você tem dinheiro, você é fiel. Se você não tem dinheiro, você é fiel também. Então nós precisamos entender isso, que na situação difícil, muitos se mantêm fiel a Deus, mas quando vem a bênção, perdem a fidelidade, não se mantêm fiéis a Deus. Enquanto José estava sendo escravo no Egito, ele estava sendo fiel a Deus. Mas quando ele se tornou governador, o segundo homem maior do Egito, ele também manteve a mesma fidelidade a Deus. Tanto faz ele estar na choupana, ou quanto faz ele estar no palácio de Faraó, a fidelidade dele era a mesma. Então será que a nossa fidelidade não muda com a mudança das circunstâncias? Será que enquanto você está aí na luta, na peleja, sem casa, e tem até casais que não tem filho, busca um filho, pede a Deus um filho, quando ele tem um filho ele some. Aí ele diz que não pode vir para a igreja buscar a Deus, porque o filho não pode tomar vento. Bota dentro de uma caixa de vidro e tranca ele lá, para nenhum vento pegar nele, filho de Deus. Já vi casais, não posso não, pastor, o meu filho não pode tomar vento não. Meu irmão, essas duas crianças minhas aí, ó, já fui para vigília com ela, não deixei lá tomando vento. Toma vento aí, minha filha. Não pode ver os raios do sol não. Eu não consigo entender a mente do ser humano. Já vi pessoas que não tinham nada e eram fiéis a Deus. Aí daqui a pouco ele compra uma fazenda, ele compra um sítio, ele compra uma coisa. Agora ele só vive lá na fazenda, só vive lá na empresa, porque ele esqueceu de Deus. Até onde vai a tua fidelidade? Até onde vai a nossa fidelidade a Deus?
Deus está falando hoje a respeito de fidelidade, fidelidade a Ele, fidelidade, 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 a despeito das circunstâncias, a despeito das lutas. Então, quando é empregado é fiel, quando vira patrão não é fiel mais não? Não é assim? Tem camarada que é assim. Ele é empregado, ele é fiel a Deus. Ele vira patrão, aí agora o nariz empina, e aí ele não tem mais tempo para buscar a Deus, porque ele virou um empresário de sucesso. Não é assim? Um dia a pessoa falou para mim: pastor, eu estou sem tempo de buscar Deus, porque eu coloquei o negócio, e o negócio está uma bênção. Eu falei: eu vou orar para Deus acabar com esse negócio seu, isso é a maldição. Foi, irmão, que eu sou muito isso aqui, ó, eu sou sincero. Eu vou orar para você acabar todos os clientes, que é melhor você na miséria com Deus do que num sucesso sem Ele. É melhor estar na escravidão do Egito, como José estava, fiel a Deus, do que num sucesso sem Ele. Meu irmão, que tem de gente que quando começa a pegar voo, esquece de Deus. Por muito menos os cristãos de hoje abandonam a Deus. Por muito menos os cristãos de hoje blasfemam contra Deus. Por muito menos os cristãos de hoje vendem a sua honra. Por muito menos. Mas Deus está falando sobre fidelidade. Fidelidade na bênção, na fartura ou na escassez. Fidelidade na luta ou na vitória. Fidelidade estando lá embaixo, fidelidade estando lá em cima. Fidelidade desempregado, fidelidade empregado. Fidelidade na pobreza, fidelidade na riqueza. Não importa onde venhamos estar, não importa como venhamos estar, a nossa fidelidade não pode mudar. A nossa fidelidade não pode mudar. Mas muitos não entendem o princípio de fidelidade. Muitos não entenderam para que foi chamado. Fiéis até o fim. É por isso que em Apocalipse vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu estava pregando lá em Tarantim. Eu não sei se eu vinha comentando com os meninos ou com alguém. Eu disse assim: rapaz, antigamente, quando você olha para os pregadores, apóstolo Paulo e tantos outros, o cara tomava um cacete para pregar o evangelho, morria por pregar o evangelho, apanhava por pregar o evangelho, vivia fugindo por pregar o evangelho, e os caras estavam ali pregando o evangelho. Hoje os caras, como a gente, no tempo que a gente vive, a gente anda de carro para pregar o evangelho, é bem pago para pregar o evangelho, anda em hotéis de luxo para pregar o evangelho, e os caras se vendem por mixaria, pelo amor de Deus. É melhor apanhar para pregar o evangelho e viver fiel a Deus do que viver na riqueza, nos hotéis de luxo, e ser um vendido, e ser um promíscuo, e ser uma pessoa infiel a Deus. Hoje é tão fácil pregar o evangelho. Hoje é tão cômodo pregar o evangelho. Eu digo isso com conhecimento de causa, que eu viajo. Esses dias atrás eu estava em Juiz de Fora, Minas Gerais, em um excelente hotel. Eu falei: meu Deus do céu, não precisa isso. Mas amém, glória a Deus. Aí a pastora lá, o pessoal da igreja falou: pastor, nós queremos lhe dar uma oferta, achamos que é pouco. Eu falei: minha irmã, pelo amor de Deus, o senhor me manda um pix, eu não precisa mandar pix para a senhora não. Tá bom, não precisa não. Eu já estou sendo muito bem tratado. Para mim, o maior privilégio é pregar a palavra de Deus. Não precisa. Alguém me liga e diz assim: pastor, eu quero que o senhor venha aqui pregar na igreja. Quanto você cobra? Eu falei: meu irmão, não cobro nada para pregar não.
Eu vou aí, a senhora custeia a questão de ida, de passagem e vinda, eu não vou cobrar para pregar o evangelho. Eu jamais abrirei a minha boca para dizer eu vou cobrar tanto para pregar o evangelho. Mas lamentavelmente hoje nós vivemos uma geração de cristãos e pregadores famosos que dizem assim: eu vou por 15 mil para 1 hora pregar o evangelho. Infiéis a Deus. Esse é o retrato da igreja contemporânea. Mas mesmo com tanto conforto, não existe fidelidade. É por isso que lá no livro de Tiago vai dizer: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. As pessoas não são fiéis a Deus porque elas primeiro têm sido fiéis às coisas deste mundo. Você precisa entender, meu amado, que servir a Deus implica em fidelidade. E essa fidelidade não pode ser apenas uma falsa fidelidade, aonde se todo mundo está me vendo, eu preciso ser fiel. Já viu? O camarada no público, ele nem é impecável até a roupa. Amém, irmãos? Tá bom? Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aí quando ele está em secreto, o anjo vira demônio, o perfeito vira imperfeito, e aquilo que ele faz às escondidas não podem ser trazido às claras, porque são obras infrutuosas das trevas. Mas com José não. Independente dele estar sendo visto, independente dele estar em público ou em oculto, a sua fidelidade permanece a mesma. Meu amado, eu não posso deixar de pregar a verdade do evangelho que nos confronta, que nos ensina a viver plenamente para Deus. Então, José, ninguém estava vendo ele. Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando ninguém te vê? Quem é você dentro de casa? Quem é você na faculdade, na rua, no meio da vizinhança? Como que você é visto? A tua fidelidade lá, que aqui todo mundo é bonitinho, santo, perfeito, canta. Aqui todo mundo canta. Na igreja, não estou falando aqui, queridos. Na igreja todo mundo canta, glorifica, sorri, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Na faculdade, na rua, em casa, as palavras torpes saltam pela boca. O Exu da cara feia toma conta da cara. É assim, irmão. Briga com o vizinho, fala mal de Chico, de Francisco, de Antônio. A língua é maior do que o corpo. Compra e não paga. Não é assim? Birrento, não dá bem com ninguém, briga com todo mundo. Parece que é bento, cheio de espinho. Ser fiel a Deus, a despeito de quem seja fiel, seja fiel. Se a mulher de Potifar não era fiel, isso era um problema dela. Mas se José era infiel, isso era um problema dele com Deus. Mas ele era fiel. A infidelidade do outro não implica na minha fidelidade para com Deus, insubmissão para com Deus. Nós precisamos voltar ao evangelho da fidelidade. As pessoas precisam olhar para mim, para você e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Como era na questão de Eliseu, que a mulher, a sunamita, dizia: meu marido, eu vejo que aquele homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Hoje você não sabe quem é de Deus e quem é do diabo. E vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Onde José chegava, as pessoas notavam a fidelidade dele para com Deus. Até na prisão foi notada a sua fidelidade a Deus. Mesmo estando ali injusto,
mas a sua fidelidade não mudava. Hoje está difícil você saber quem é cristão, quem não é cristão. Vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Irmão, eu vou lhe falar um negócio. Eu preciso pregar a verdade que Deus mandou. Que às vezes o pastor vai pregar uma coisa e o irmão pensa que está jogando indireta para ele. Uma certa feita eu preguei sobre... Eu ia pregar uma palavra, Deus falou assim, ó, você vai pregar... Eu ouvi a voz de Deus nitidamente. Você vai pregar essa palavra. Depois dessa palavra, Chico e Francisco saem da igreja. Mas você tem que pregar. Aí eu preguei sobre desmascarando o espírito de Jezabel. Foi dito e feito. A irmã falou que eu estava chamando ela de Jezabel e o marido dela de Acabe. Falei, rapaz, pelo amor de Deus, eu vou subir em cima de um púlpito para jogar indireta para quem quer que seja. Mas é porque a palavra atinge o coração e a pessoa não veio te falar assim, é verdade, eu preciso mudar a minha vida. Esse negócio está errado em mim. Não. Vai dizer que o pastor, eu vou saber que lá na casa dela, na casa dele, ela é o demônio para o irmão, para o marido dela. É, irmão. Essa geração de crentes e de pastores e de pregadores precisa mudar. Precisa entender que sem fidelidade, sem santificação, ninguém verá a Deus. Essa é a verdade. Até onde vai a tua fidelidade? Até qual circunstância a tua fidelidade prevalece? Como tem estado a tua fidelidade para com Deus? E a pergunta é: você é fiel a Deus? Você tem sido fiel a Deus no teu pensar, no teu deitar, no teu agir, no teu comprar, no teu falar, no teu trabalhar? Seja fiel a Deus. Fale a verdade, ainda que isso lhe custe prejuízo. Ser justo custa caro, mas vale a pena ser fiel a Deus. Porque aqueles que honram a Deus são honrados por Ele. Esta geração é uma geração que aprendeu a fazer sacrifício, vive fazendo sacrifício, mas não entendeu a importância da fidelidade. Porque a Bíblia diz lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, que Deus está em busca não de sacrifícios, mas de obediência. Ele diz: obediência quero, sacrifício não. Porque aquela geração passada aprendeu a fazer sacrifícios para Deus de carneiro, e Deus diz: não, eu não estou em busca de sacrifício, eu estou em busca de pessoas que me obedecem, de pessoas fiéis, de pessoas leais. E para a gente encerrar, se você não quer um infiel do teu lado, como é que você quer que Deus te tenha do lado dele sendo você um infiel? Se nós não queremos infiéis conosco, por que nós queremos que Deus nos aceite sendo nós infiéis com Ele? Não são porventura 2 pesos e 2 medidas? Ser fiel, querido. Em seu lugar, o que faria Jesus? Mantenha a tua fidelidade, mantenha as tuas vestes brancas. Corrija aquilo que precisa ser corrigido. Limpe aquilo que precisa ser limpado. Abandone aquilo que precisa ser abandonado. E seja fiel até a morte. Receba esta palavra no teu coração.